superado, porque nós temos um compromisso maior de trabalharmos juntos, de colaborarmos. 380 dependentes que viviam nas ruas se inscreveram no programa. Agora eles moram em hotéis da região, pagos pela prefeitura. Mais de 300 já trabalham nas frentes de limpeza pública e recebem R$ 15 por dia. Mas muitos ainda não se livraram do crack. A ideia é fazer com que trabalhadores, donas de casa e as demais pessoas possam voltar a circular aqui pelas ruas da Cracolândia. Só que mesmo com a presença mais ostensiva da polícia, a impressão que a gente tem é a de que este lugar ainda está longe de ser um local seguro. Eu fiquei um pouco assustado, né, porque é muita gente. Já tá bom em vista do que estava, porque essa rua aqui você não passava. Não tinha jeito de você entrar aí porque eles não deixavam. Vemos agora o movimento do trânsito ao vivo na Avenida Radial Leste, zona leste da capital paulista, na altura do bairro do Belém. E a gente consegue observar aí o trânsito muito difícil para o motorista que segue em direção ao centro da capital paulista. As duas pistas, local e expressa, com trânsito muito devagar, muitos carros, a gente não consegue nem chegar ao final desse congestionamento. A situação só segue boa mesmo para os carros que vão em direção à zona leste da capital paulista, lá em direção a Itaquera. Agora a cidade tem 22 quilômetros de lentidão e lembrando do rodízio, que hoje vale para os carros com placas finais 7 e 8, César. E lembrando que a temperatura vai chegar à máxima de 34 graus. Nesse instante, nós permanecemos com quanto de temperatura, Patrícia? 23 no termômetro, mas além do calor, o que chama atenção é o tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 20%. Há chance de chuva muito fraca, que não vai aliviar esse tempo seco. Então a dica é seguir tomando bastante água durante todo o dia de hoje. E ao mesmo tempo racionando essa água. 8 horas pontualmente pelo horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. Muito bom dia para você que estava com a programação local da sua região, para você que já estava acompanhando o SBT Manhã através das milhares de antenas parabólicas que temos espalhadas por todo o Brasil, para você que acompanha toda a programação do SBT através das TVs por assinatura da TV a cabo, para você que acompanha, não é, em qualquer lugar do mundo todas as notícias do SBT Manhã e dos telejornais do nosso jornalismo através do site do SBT, para você que tem na sua casa instalado com todo conforto e segurança e tranquilidade, o GatoNet. Aí, gatinho, muito bem, o GatoNet em HD, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Olha aqui, está dando, mas o HD é um pouco, vale a pena. Você vê a imagem com mais definição, você vai ver a Patrícia Rocha mais bonita, né? A Williane Rodrigues mais bonita, a Liane Borges no Rio de Janeiro, a Ediene no Sul, todas as nossas musas vão estar lindas e maravilhosas para você que tem o GatoNet em HD. Muito obrigado pela sua companhia, pela preferência e pela grande audiência. Onde você estiver, que Deus te guarde, por onde você andar, que Deus te guie, o que você decidir, que Deus te ilumine e que em todos os dias de sua vida, que Deus abençoe a todos nós. Eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você. E você? Ah, você não é diferente de mim? Notícias, informações, prestação de serviço, a sua opinião, tudo isso faz do SBT Manhã nem maior, nem melhor que ninguém. Simplesmente diferente. Aqui é diferente. Veja quais são os destaques desta quinta-feira. Queda de passarela no Rio. Motorista admite que estava falando ao celular no momento do acidente. Susto em assalto. Mulher é arrastada por carro ao tentar impedir roubo do veículo com o filho dentro. A mãe ficou pendurada do lado de fora e foi arrastada por metros. Denúncia. Sem berçário, bebês dividem celas sujas e lotadas com detentas no Piauí. Campeonatos estaduais. Santos atropela o Corinthians na Vila Belmiro. Mas melhor. Símbolo de status no passado, cigarro é alvo de combate na terceira idade. As embalagens de antigamente já eram uma propaganda do cigarro. As mensagens estampadas eram absurdamente apelativas. Na época era bonito a mulher com cigarro na boca. E nós vamos falar de mensalão. O ex-advogado de Mário Valentino começa a trabalhar hoje. Ele vai
na área jurídica da empresa do ex-deputado Romeu Queiroz, também condenado no processo. Tolentino cumpre pena de mais de 6 anos na região metropolitana de Belo Horizonte. E tem mais novidades sobre os mensaleiros. Quem traz todas as notícias fresquinhas para você nesta manhã de quinta-feira, direto da capital federal, é minha amiga Willy. A linha das multas está rendendo esse dinheiro. Willy, bom dia para você e a dos nossos amigos aí de Brasília. Se tá, viu, César? Tá rendendo muito. Bom dia para você, bom dia a todos. José Genuíno, que arrecadou R$94 mil a mais do que precisava para pagar a própria multa, doou 30 mil para o colega Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. A multa de Delúbio, no valor de R$466 mil, vence amanhã. E o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal volte a analisar o pedido de trabalho externo feito pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Isso antes do fim das investigações sobre o suposto uso de celular por Dirceu no começo do ano no presídio da Papuda. O pedido para trabalhar pode ser decidido até amanhã. O juiz vai dizer se ele pode ou não atuar na biblioteca de um escritório de advocacia aqui em Brasília. E um juiz mandou libertar um homem que tentou entrar com maconha no presídio da Papuda aqui em Brasília. A notícia veio à tona depois que o Ministério Público entrou com um recurso contra a decisão. Complexo penitenciário da Papuda em Brasília. Como em todo presídio, a fiscalização é rigorosa. Mesmo assim, no dia 30 de maio do ano passado, um homem tentou entrar com maconha. A droga não estava visível, mas no estômago do visitante. Os agentes aqui do presídio receberam uma denúncia de que alguém tentaria entrar com drogas. Na abordagem, o homem foi identificado. Como já estava dentro da Papuda, o esperado seria que ele continuasse ali, mas ficou apenas 4 meses e depois foi absolvido na justiça e ganhou a liberdade. Na decisão, o juiz Frederico Maciel, da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, afirma que soa incoerente o álcool e o tabaco serem permitidos e a maconha não. Diz ainda que a proibição é um país com uma política equivocada e uma cultura atrasada. Esta professora, especialista em direito penal, concorda com a decisão. Representa, sim, um primeiro precedente, uma abertura num campo em que a discussão é muito fechada, que é exatamente o campo jurídico. Não é como pensa o Ministério Público, que decidiu recorrer. Para a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, o tema é polêmico e ainda precisa de discussão. Dificilmente vai haver aí uma aceitação por parte do meio social. Nós, particularmente, acreditamos que essa decisão será revertida. E a presidente Dilma Rousseff pode iniciar hoje o processo de reforma ministerial. As alterações devem começar na saúde e na educação e tem mais mudança, não é isso mesmo, Daniel? Bom dia. Exatamente, Juliane. Bom dia a você, bom dia a todos. O troca-troca nas cadeiras da Esplanada devem começar oficialmente hoje, viu? Essa terceira reforma ministerial no governo da presidente Dilma. Arthur Moro deve de Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, já que o atual ministro deve concorrer ao governo de São Paulo. Aloysio Mercadante deve deixar o Ministério da Educação para assumir a cadeira de ministro da Casa Civil. Todas essas alterações já são tendo em vista as eleições de 2014, deste ano, em outubro. Essa primeira grande alteração no governo da presidente Dilma Rousseff, viu? Na lista dessa reforma ministerial, ainda estão previstas as trocas de comando em outros 7 ministérios, incluindo as institucionais, também cidades e turismo. Tudo deve acontecer até o carnaval. Obrigada, Daniel. Bom trabalho para você. E o Ministério da Educação informou oficialmente o reajuste salarial dos professores. O piso do magistério terá este ano aumento de 8,30%. Sua remuneração mínima do professor de nível médio com jornada de 40 horas semanais vai ser R$ 1.697, além do valor do salário. A lei também determina a jornada de, no máximo, 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos. E todos os responsáveis por uma creche do Distrito Federal foram presos. Eles são acusados de desviar R$ 8 milhões por meio de fraudes contra o governo. 6 responsáveis pela creche Gotinha de Luz foram presos nesta quarta-feira. O desvio da verba pública era feito por meio de convênios firmados com o governo. Os dirigentes forjavam o número de crianças atendidas pela instituição
o valor do benefício recebido. A passes, o grupo realizava saques e transferências da conta da creche para contas pessoais. Em 7 anos, a instituição recebeu mais de 19 milhões de reais. Cerca de 8 milhões foram desviados. O grupo prestava contas com erros grosseiros nas notas fiscais. 80% eram falsas. Uma nota emitida por um açougue, onde na descrição dela havia 880 quilos de sal e 1.900 fraldas descartáveis. Também chamou a atenção o uso do dinheiro para pagar palestras sobre educação sexual para crianças de 5 anos. É brincadeira, realmente eles têm uma imagem de que a população é completamente otária, né? Pagar aula de educação sexual para crianças de 0 a 5 anos. Só no Brasil mesmo. Reuniões em Brasília e São Paulo definiram estratégias de convivência pacífica com os rolezinhos, um movimento que nasceu na periferia da capital paulista. Acompanhe. Foi um mês de tensão para os comerciantes e frequentadores dos shoppings de São Paulo. De uma hora para outra, diversos centros comerciais foram invadidos por uma multidão de adolescentes. O evento recebeu o nome de Rolezinho. Eles queriam ter a liberdade de cruzar a cidade e de ir em qualquer shopping center fazer os encontros. Marcado pelas redes sociais por jovens que mantêm milhares de seguidores, logo os rolezinhos se tornaram populares e com a frequência deles veio também a violência. Para garantir o direito ao lazer e a pacificação do movimento, convocou representantes dos shoppings, Ministério Público e integrantes dos rolezinhos. 15 jovens participaram da negociação. Usamos a mesma ferramenta que eles se utilizam para tentar localizá-los. E encontramos 30 meninos que tinham, em média, cada um mais de 20, 30 mil seguidores, que é o que eles chamam de... O encontro definiu algumas estratégias. Os jovens devem avisar com antecedência o dia, a hora e o local do rolezinho. E o shopping vai destinar uma área para os adolescentes, que pode ser, por exemplo, o estacionamento. Eventos maiores devem ser realizados em praças e parques. O shopping não tem um movimento de mais de 5 mil pessoas, que a gente, no caso, consegue estruturar isso em um organizado rolê. Nada que não teria mais rolezinhos sem influência do shopping. Mesmo assunto foi discutido em Brasília pelo governo federal e lojistas de shopping. Ficou acertado que os shoppings vão fechar as portas para evitar o movimento e que as redes sociais serão monitoradas. Olha, amanhã os representantes dos rolezinhos em um encontro no shopping Itaquera, que foi onde tudo começou, eles estarão juntos para discutir os encontros organizados. Na semana que vem, eles voltam a se reunir com a prefeitura, desta vez para disciplinar os rolezinhos nos parques e nas praças da cidade. Os representantes do movimento, inclusive, querem agora ser conhecidos como organizadores de eventos e pretendem até formar uma associação. E nós queremos saber o que você pensa a respeito da história dos rolezinhos. Nós vamos agora exatamente saber a sua opinião na boca do povo. Afinal, o que você acha dos rolezinhos ficarem restritos aos estacionamentos de shoppings? Para a Maria da Penha, não é uma boa ideia, não é, Maria? Fala aí. Eu sou Maria da Penha de São Paulo. Eu acho que não tem que ter rolezinho nem estacionamento, nem dentro do shopping, porque as pessoas vão ficar com medo de estacionar os carros. Eu também já falei aqui, rolezinhos, podiam fazer rolezinho com alguma causa social, fazer doação de sangue, né? Visitar as crianças do Hospital do Câncer, instituições de caridade, pessoas que precisam fazer um rolezinho ali. Por que tem que ser sempre no shopping? Vamos a mais uma opinião agora da Bahia. Meu nome é Ronaldo de Feira de Santana, Bahia. Eu acho o seguinte, que a polícia deve ser respeitada e esse tipo de manifestação deve ser restrita a exatamente a área externa do shopping, porque todos nós sabemos as pessoas que são maliciosas costumam utilizar esse tipo de protesto para fazer baderna. Aproveitar, né, esse depoimento do nosso querido amigo de Santana da Bahia, dizer que todos nós aqui do SBT Manhã estamos com muita saudade da Daniela Prata, nossa querida Daniela, lá da Bahia, né, da TV Aratu. Daniela, um beijo para você, a gente sente muito a sua falta, a gente espera que em breve você possa estar de volta aqui com a gente, tá bom? Olha, a ID acha que o rolezinho em estacionamento só é uma boa se tiver segurança.
Meu nome é Ide Jerônimo da Silva Oliveira, sou de Diadema, São Paulo. E eu acho que esse de rolezinho no estacionamento, né? Até que eu aceito, mas aceito de uma maneira, tendo uma segurança assim ao redor deles, o menino, né? Para que ele não venha destruir o patrimônio dos outros. Obrigado pela sua paciência. Que bonitinha, né? E ainda, eu sou apaixonado pelas nossas telespectadoras, que ainda se preocupa em fazer uma imagem bacana para mandar para a gente. Muito, mas muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Olha, o primeiro mês do ano ainda não terminou, não é? Amanhã termina o mês de janeiro e nós já temos um recorde de ônibus destruídos em manifestações. Só para você ter uma ideia, aqui na capital e na Grande São Paulo, criminosos colocaram fogo em mais de 30 ônibus desde o começo do ano, média de mais de um ônibus por dia. Então nós vamos à pergunta da nossa enquete de amanhã. O que é que você acha dessa onda de incendiar ônibus como forma de protesto? Você acha que é protesto, é vandalismo? Participe junto com a gente, até porque é fácil demais. Basta gravar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br/jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar vídeo e pronto. Mas câmera SBT é complicado. Qual seria o problema? Você sabe? Liga pra gente diretamente, é super simples, super fácil. O nosso número em São Paulo, código DDD 11 é o 32360170, 32360170. Deixe o seu recado, não esqueça de dizer o seu nome completo e também de onde você está ligando, porque nós queremos ouvir opiniões de todo o Brasil. Se você preferir, mande um e-mail pra gente com o número do seu telefone para este endereço aqui, ó, sbtmanhã@sbt.com.br. Nossa equipe vai entrar em contato com você, vai agendar direitinho um horário da sua maior comodidade para que você possa participar e possa enviar a sua opinião, até porque a sua opinião é de fundamental importância para o sucesso do SBT Manhã. São 7h14, vai virar 7h15, hora oficial do Brasil, pelo horário brasileiro de verão. E por falar em verão, vamos ver como fica o tempo aí na sua região, no seu estado, com a musa do tempo, que traz agora a previsão para todo o Brasil. Bom dia, Patrícia Rocha. Bom dia, César. Tô ficando convencida com esse musa, viu? Mas obrigada. Hoje está parecendo uma garotinha com esse cabelinho preso, parece que você está indo, vai para a escola. Patrícia parece aquela, como é que fala? Aquela adolescente colegial. Que vai indo, aquela colegial que vai para a escola. Tá linda, mais linda de toda forma, viu, Patrícia? Obrigada, César. Um bom dia também para você que nos acompanha. A gente segue agora com a previsão do tempo e, na verdade, um bloqueio atmosférico impede a chegada das frentes frias que vêm da Argentina. Por isso, hoje, mais uma vez, a temperatura dispara no sul do país. A máxima chega a 35 graus em Florianópolis e 37 em Porto Alegre. Já na região centro-oeste do país, então, há previsão de chuvas isoladas e só no Mato Grosso, por causa da umidade da Amazônia, o tempo fica um pouco mais fechado e a chuva mais intensa. Já no sudeste, chuva apenas em pontos isolados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No Rio de Janeiro, tempo seco e, mais uma vez, a temperatura chega, olha só, aos 38 graus. No Nordeste, áreas de instabilidade provocam chuva forte hoje do Maranhão ao Pernambuco. O restante, chuva apenas isolada e tempo firme e muito ensolarado. Máxima de 31 graus em Salvador, 32 em Fortaleza e 33 em Teresina. Já na região norte, chove bastante, viu? Principalmente em Rondônia, onde essa chuva será mais intensa. Máxima de 31 graus hoje em Manaus, 32 em Belém e Cuiabá e 29 em Brasília. César. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouco, ainda hoje, nós vamos conversar com a Ediane lá em Porto Alegre para falar dessa situação de calor. Ontem nós tivemos máxima de 37, realmente calor que a gente não está acostumado, né, na região sul do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. São 8 horas mais 17 minutos. Olha, um roubo de carro quase acabou em tragédia em Ponta Grossa, a 100 quilômetros de Curitiba. Quem conta essa história para a gente é a repórter Isabela Camargo. Ô, Isabela, bom dia. Por favor, diga para todo mundo o que aconteceu. Porque me parece que uma mãe ficou desesperada. Não é isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo, César. Bom dia a todos. Uma mãe e o filho de 4 anos estavam dentro do veículo quando foram abordados pelos bandidos. Para evitar que a criança fosse levada pelos criminosos, a mulher ficou pendurada pelo lado de fora do automóvel e foi arrastada por metros.
Pelas câmeras de segurança é possível ver quando os bandidos passam em alta velocidade com o carro roubado. O crime aconteceu numa das ruas mais movimentadas do núcleo Santa Paula, em Ponta Grossa. A mulher se preparava para viajar, deixou a chave na ignição para arrumar o filho na cadeira quando foi surpreendida por 3 homens armados. Eles invadiram o carro e, para proteger o filho, a mãe ficou pendurada do lado de fora. Foi arrastada por metros. A mãe da criança ficou bastante machucada e depois que caiu no chão, ela percebeu que o menino tinha sido deixado pelos bandidos na calçada antes da fuga. Eu só pensava no meu filho, eu só pedia para eles, para tirar ele do carro, que eles podiam levar o carro. Só que foi tudo tão rápido. Eu fiquei presa na porta, segurei nos vidros para poder ver se conseguia entrar. Não sei o que passou na minha cabeça naquele momento. O Corsa foi abandonado algumas quadras depois, numa rua de pouco movimento, em frente à casa de seu Adail. Ele não viu os assaltantes, mas desconfiou e chamou a polícia. E pela janela eu vi que esse carro estava na minha frente, né? Na frente, até inclusive me atrapalhando, mas daí eu guardei para ver se aparecia alguém ali. Como não apareceu, eu liguei para a polícia, para 190, né? Para encontrar o suspeito, a polícia conta com a ajuda desta cadela. Com um excelente faro, ela deve ajudar a chegar aos suspeitos. Ao arejar o carro, o animal seguiu em direção a este matagal e foi acompanhado pelos policiais. Por enquanto, ninguém foi preso, mas as buscas devem continuar. Apesar do susto e dos ferimentos, a mãe está feliz porque nada de ruim aconteceu com a criança. Eu nem vi que eu estava na chave. Ele me abraçou. Eu vi que ele estava ali, então o carro podia levar. Uma investigação policial contra o tráfico de drogas acabou em tiroteio na região metropolitana de Curitiba. 4 policiais ficaram feridos. Um criminoso morreu. Veja. 2 policiais estavam à paisana para monitorar esta casa. Eles acompanhavam um traficante que ia receber um carregamento de drogas. Os policiais entraram na casa para abordar o suspeito e acabaram sendo surpreendidos. O bandido estava armado e atirou nos 2. Esta câmera instalada no telhado da casa monitorava toda a movimentação da rua. O bandido viu os policiais e abriu fogo. O delegado do COP, Leonardo Carneiro, e o investigador, Roberto Soares, foram atingidos. Outros policiais chegaram para dar apoio à operação e perseguiram o traficante que fugiu deste matagal. No meio da mata, o bandido atirou de novo e acertou mais 2 policiais. Na casa criminoso, a polícia apreendeu drogas, uma moto e um carro. A mulher, Daniele de Melo, foi levada para a delegacia. O que uma mãe não faz por um filho, né? Você vê? Continue junto com a gente no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver 2 pessoas morrem em uma queda de avião agrícola no Rio Grande do Sul. E você vai ver também 100 berçários, bebês dividem celas sujas com detentas no Piauí. É daqui a pouquinho no SBT Manhã. As maldades da Ernestina passam do limite. Eu mando, vocês obedecem. Eu me recuso a fazer isso. E os rebeldes vão sofrer as consequências. Chiquititas, hoje 8h30 da noite no SBT. Adeus com Soy Force. Força para fazer mais. Quando você toma Tamarine, o seu intestino deixa de ser preguiçoso. Mas só ele. Basta uma dose diária para o seu intestino funcionar regularmente. Seja livre com Tamarine. Adeus com Soy Force. Força para fazer mais. Todo torcedor é técnico. Todo brasileiro adora uma boa piada. Esporte e humor no mesmo campo. Vem aí, Estádio SBT. É bola na rede. Tá precisando de grana? Faça como o Claudinho. Anuncie grátis e venda tudo na OLX. Não, Claudinho, menos o Claude, né? Quer vender? Fotografou, publicou. Desapega, desapega. Eu tenho que fazer química no cabelo. Meu cabelo já tá super danificado. Novo 3CM Blindagem Platinum. Repara até 2 anos de danos e blinda contra danos futuros. Novo 3CM Blindagem Platinum. Carnaval é hora de extravasar, curtir a vida e se divertir.
Mas é preciso tomar certos cuidados, inclusive com a sua pele. Faça chuva ou faça sol, lembre-se de passar protetor solar pelo menos a cada 2 horas. Afinal, o calor promete ser intenso. Sol faz bem, mas na medida certa. E você fica da cor do pecado. E fique ligado, a folia mais quente do Brasil, você só vê aqui, no SBT. Preparamos uma surpresa para mostrar a uma funcionária do Banco do Brasil o significado do trabalho dela e de todos os 120 mil funcionários do banco. A Sônia, um anjo de pessoa, me tratou muito bem, foi me orientando, e é onde eu fiz o meu primeiro Pronaf, que foi para fazer o poço artesiano. Minha família dependia da horta para sobreviver. Sônia, você é o meu anjo da guarda. É para transformar a vida dos brasileiros que esse banco existe. Por isso, somos o maior parceiro do governo federal no financiamento da agricultura familiar. Banco do Brasil, bom para todos. Adeus com Soy Force. Força para fazer mais. Quantas calorias numa colher de Hellmann's? 300, 400. Fica mais 150, 200. 60. Menos? 40. É uma boa notícia. Só pouco. 40 calorias? Anormal? Oi, amor, vamos pra maionese, viu? Com a caloria baixa. Tá liberado. Dali Guaraná, Dali, o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali. Tome muito líquido. Dali Guaraná. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, Dali, Dali. Encontros Impossíveis, com Renato Prieto. Arte, tecnologia e espiritualidade. Teatro Princesa Isabel, sábados e domingos às 19 horas. Encontros Impossíveis, texto Seca, dirigido por Participação Victor Teles. Princesa Isabel, sábados às 19 horas. Informações 2275-3346. 2275-3346. Estamos marcados? Aguardo vocês. Apoio SBT Rio. Dali Guaraná, o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali. Tome muito líquido. Dali Guaraná. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 Dali. 8 horas mais 25 minutos, 8h25 pelo horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. E olha, nós vamos voltar a falar sobre a queda da passarela do Rio de Janeiro. Aquela tragédia provocada por um caminhão que trafegava pela Via Amarela com a caçamba levantada. Infelizmente, mais uma vítima não resistiu aos ferimentos. Vamos ter a nossa redação na Cidade Maravilhosa, onde está a minha querida amiga Liane Borges, que traz mais informações para a gente. Ô Liane, 5 pessoas já morreram por causa desse acidente e, ao que parece, as infrações continuam acontecendo na linha amarela. Nós temos uma proibição em determinados horários, mas os caminhões continuam por ali e em altíssima velocidade, não é, Liane? Bom dia. Sim, César, bom dia a você, bom dia a todos. Flagrantes são feitos a todo momento. A Polícia Militar disse que já multou alguns desses caminhoneiros pelas irregularidades, mas mesmo assim eles continuam cometendo equívocos que acabam muitas vezes em tragédia. Agora, a 5ª vítima desse acidente é um homem que estava no banco de trás de um carro completamente esmagado por essa passarela. Ele será enterrado hoje. A motorista desse veículo quebrou o joelho e passa bem. Para a família foi um milagre, considerando a gravidade da tragédia. Mas quem perdeu parentes nesse triste episódio não se conforma. A vítima, de 60 anos, estava no banco de trás deste carro na hora do acidente. No enterro dos outros 4 mortos, famílias se reuniram, emocionadas. Uma das vítimas enterradas foi Adriano Pontes de Oliveira, de 26 anos. Ele morreu depois de ser arremessado da passarela para dentro de um canal. O pai dele sempre trabalhou, é pedreiro, educou o filho, pagou faculdade, né? O filho chegar onde estava, né? A tristeza tomou conta dos parentes de Célia Maria Monteiro, pedestre que cruzava a passarela para fazer compras.
A despedida foi marcada por aplausos. Entre o cemitério e a Via Expressa fica a comunidade Águia de Ouro, onde Adriano e Dona Célia viviam. É uma das favelas em que moradores ficaram isolados depois da tragédia. A passarela facilitava o deslocamento de pedestres numa região pobre onde vivem quase 60 mil pessoas. A maioria atravessava a linha amarela todos os dias. Sem a estrutura, o trajeto ficará 1 quilômetro maior. Daqui a pouco vai voltar às aulas, 3 crianças que eu levo por lá. Como é que a gente vai? Ficou muito complicado para esses moradores que vivem nessa região. E agora a polícia vai pedir a quebra do sigilo telefônico do Luiz Fernando Costa, o motorista do caminhão que derrubou a passarela. Ele admitiu que usava o celular ao volante. A nossa equipagem flagrou caminhoneiros desrespeitando a proibição de circular na linha amarela, onde aconteceu o acidente. As imagens chocantes parecem não ter servido de lição. A linha amarela foi mais uma vez usada por caminhoneiros em horário proibido. Antes foi registrado pela apresentadora do SBT, Isabelle Nito. São 7h16 da manhã, passou a polícia militar, ninguém parou o caminhão. A polícia militar então fez o blitz. 111 caminhões acabaram parados e multados. Um engenheiro percorreu trechos da via. Em poucos minutos, detectou falhas graves na sinalização. Esta placa sobre a limitação de horários para caminhões, por exemplo, fica junto à sinalização de saída da pista. Além da ausência de fiscalização, né, também constatou que a fiscalização também não é eficiente. Hoje, o caminhoneiro que causou o acidente prestou um depoimento oficial, mesmo ainda internado, num hospital particular na Baixada Fluminense. Ele confessou estar ao telefone enquanto dirigia pela linha amarela. O caminhão foi reparado, a caixa de marcha. Com isso, talvez, o mecânico pode ter provocado uma avaria involuntária do sistema hidráulico. Nos últimos 2 anos, o caminhão recebeu 3 multas, uma delas considerada gravíssima, as outras 2 graves. No meio da tarde, parentes e amigos das vítimas fizeram um protesto na linha amarela. Justiça! Justiça! E agora outra notícia aqui do Rio. O policiamento foi reforçado no Complexo do Alemão. Na comunidade pacificada da Zona Norte, traficantes atacaram bases da polícia. O cruzado durou 4 horas e deixou os moradores, claro, apavorados. As imagens exclusivas desse tiroteio comprovam o forte poder dos criminosos. O tiroteio se estendeu. Testemunhas disseram que os ataques começaram por 11 horas da tarde. E é uma ação orquestrada de traficantes em vários pontos da comunidade. O baque foi no bolso do traficante. Então, hoje em dia, a venda de droga está muito diminuta lá. Apavorados, os moradores usaram a internet para falar do tiroteio. Os bandidos atacaram as bases da UPP de Nova Brasília, Fazendinha e Alemão. É daquele ponto ali que eles colocaram o fuzil e efetuaram dezenas de disparos. Acabaram acertando a fachada, onde funciona o teleférico e também a delegacia. Uma igreja também está com a fachada crivada de balas. Uma granada teria sido arremessada na parte de trás da delegacia do Alemão, inaugurada há 1 mês. Funcionários da prefeitura foram chamados para trocar os vidros das janelas do prédio do teleférico da comunidade. Muito provavelmente você acompanhou nessa reportagem anterior aí do Rio de Janeiro, ainda falando com relação a essa tragédia da passarela que aconteceu na linha amarela, que a Eliane trouxe pra gente aqui, não é? As pessoas, se viu uma placa escrito impunidade e depois as pessoas falando justiça, justiça, justiça. É o que seja qual for o segmento, sempre quando acontece um crime, uma tragédia, algo que choca a nossa sociedade, as 2 palavras que a gente mais ouve são exatamente essas: impunidade e justiça. E isso, infelizmente, a impunidade continua dominando no nosso país e a justiça muitas vezes não acontece porque as nossas leis é que precisam ser modificadas. Já disse, volto a repetir, uma vez eu sempre dizia que o famoso bordão que é o seguinte: a polícia prende e a justiça manda soltar. E uma juíza me corrigiu dizendo o seguinte: César, assisto o seu programa todos os dias e quero dizer a você que, na verdade, o juiz só cumpre a lei. O juiz não faz a lei. Então, quando você fala que a justiça manda soltar, é porque a lei permite que esse criminoso, esse bandido, seja solto. O advogado percebe que existe uma brecha na lei, faz
algo que possibilite que esse criminoso seja solto. Então, na verdade, nós precisamos rever as nossas leis, mas não a nossa justiça. Os juízes, evidentemente que tem juiz também que é sem vergonha, né? Isso tem em todos os ramos de atividade, a lei favorece e demais os criminosos. E ainda tem, de vez em quando, aparece alguns juízes aí, você já deve saber de quem que eu estou falando, né? Que ainda ajuda a continuar a favorecer a impunidade nesse país, lamentavelmente. 8h32, vai virar 8h33, vão ficar faltando 27 minutos para as 9 horas da manhã, pelo horário brasileiro de verão. Portanto, se na sua região não tem, você sabe que nós temos essa diferença aí, não é? Veja só agora a triste realidade dos filhos das detentas da penitenciária de Teresina. Por causa da superlotação, o berçário virou cela e os bebês são criados em meio à sujeira e em condições que colocam a saúde deles em risco. Acompanhe. A denúncia do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, que fez as imagens dos bebês dividindo celas com as mães. Os recém-nascidos teriam que ficar em um berçário, onde seriam amamentados pelas mães. Nesse presídio, em Teresina, eles passam o dia inteiro na escuridão, enfrentando o calor e a falta de limpeza. A penitenciária possui capacidade máxima para 110 detentas, mas atualmente 140 mulheres cumprem pena em regime fechado. 4 estão grávidas e 3 amamentando os filhos dentro da cela, sem espaço e conforto suficiente. As imagens mostram um garoto de 2 anos e 3 bebês de 1, 8 e 10 meses sentados no chão com as mães. A situação é a mesma na penitenciária de Parnaíba. Este outro vídeo gravado no local flagrou a rotina de crianças que vivem condições desumanas. O berçário do presídio existe, mas por causa da superlotação foi transformado numa cela provisória. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Piauí reconhece a falta de estrutura nos presídios femininos e diz que vão ser construídas 2 unidades de referência. Lamentável a situação em Piauí, em Teresina, no Nordeste. E de lá nós vamos agora direto para a capital do Rio Grande do Sul. Vamos a Porto Alegre. Você imagina a situação em Porto Alegre. Greve de ônibus e um calor ontem, máxima de 37. Oi, Ediene, bom dia. Você registrou aí 37 graus no seu termômetro, mas qual foi a sensação térmica que você teve aí na capital gaúcha, hein, Ediene? Bom dia. Olá, César. Bom dia para você, bom dia a todos. Está muito calor. Ontem foi a temperatura máxima do ano, claro que 2014 está só começando, mas a sensação térmica ficou aí por 43, 44 graus. Tá bom para ti, César? Tá, eu queria ficar na sua, porque eu sei que na sua casa tem uma piscina maravilhosa, entendeu? Então você não deve ter sentido tanto esse verão, você deve ter desfrutado um pouco desse calor aí que não é normal no sul, dentro dessa piscina maravilhosa que você tem na sua casa. É bom, né, César, dar uma refrescada e olhando para o Guaíba, é uma vista bonita. Que bom. Mas como é que está a situação da greve dos ônibus? Quer dizer, o pessoal fica no calor, em pé, tentando esperar o ônibus que nunca chega, é isso? É exatamente isso. A situação hoje ainda segue complicada, mas ao menos, César, tem ônibus circulando. 122 coletivos estão nas ruas agora de manhã. Em dias normais, um coletivo da empresa Sudeste foi apedrejado há pouco, César, e teve aí que voltar para a garagem. Os rodoviários estão concentrados em frente às empresas. Por enquanto, nenhum ônibus circula na zona sul da capital. Aos poucos, a polícia militar começa a chegar nas garagens para monitorar essa situação. E ontem, o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre foi autuado em R$100 mil pela Justiça do Trabalho. A penalidade foi aplicada pelo descumprimento da ordem de manter 70% do serviço de ônibus nos horários de pico. Veja a reportagem. Mesmo com a autuação, os corredores ficaram vazios na noite dessa quarta-feira. Os ônibus não circularam. Na decisão, a desembargadora do Tribunal do Trabalho reconhece a ilegalidade da greve e autoriza as empresas a descontarem os dias parados. A Carris já convocou os trabalhadores para que retornem ao trabalho. Os trabalhadores em greve mantiveram a vigília em frente à empresa. O sindicato garante que a decisão de voltar ao trabalho só vai ser tomada em assembleia de forma coletiva. O grupo não deve permitir que os ônibus deixem o pátio da empresa. Seguimos mobilizados, firmes, e assim que vai ser até o final. A volta ao trabalho depende de uma assembleia? Depende de uma assembleia. E ela deve ser majoritária. Ela, somente ela, vai definir as diretrizes da categoria. A assembleia é soberana.
Uma nova reunião de mediação está marcada para a tarde desta quinta-feira entre a Prefeitura, trabalhadores em greve e as empresas. E 2 pessoas, César, morreram na queda de um avião agrícola na cidade de Cachoeira do Sul, que fica no interior gaúcho. A aeronave, que era usada em uma instrução de voo, caiu de bico com lavoura de soja. O aluno Darlan dos Santos, de 31 anos, e o piloto, Arthur Demétrio, de 22, morreram no acidente. O instrutor aparece nas imagens gravadas com o mesmo modelo de avião que caiu, pedindo a namorada em casamento em dezembro do ano passado. As causas do acidente serão investigadas. Agora, meu amigo César Filho, a gente vai falar mais um pouquinho do calor, porque nós, gaúchos, estamos enfrentando os verões mais quentes da história. Nesse momento já faz 27 graus aqui em Porto Alegre. E para suportar o calorão, já não basta só água gelada, ar-condicionado e ventilador ficam ligados aí o tempo todo. O resultado, um consumo recorde de energia na última semana. Calor escaldante, sensação térmica acima dos 40 graus. Os gaúchos estão enfrentando um dos verões mais quentes da história. Haja água para refrescar tanto. E para tentar fugir do abafamento, desse desconforto, todo mundo sempre tem uma receita na ponta da língua. Uma água gelada, né? Banho, só banho. Um suco bem gelado, né? Um refri, né? Um café, ou uma bem gelada mesmo. Pois é, mas na semana passada o Rio Grande do Sul bateu todos os recordes de consumo de energia. Com tantos aparelhos de ar-condicionado e ventiladores ligados ao mesmo tempo, o pico de consumo alcançou quase 6.800 megawatts somente na CE. Segundo o diretor de distribuição da companhia, não há riscos de colapso, de apagão no sistema. A gente tem estrutura para ainda absorver, não é, esse patamar de exigência de energia. Mas é claro que isso também nos impõe uma programação de crescimento permanente. Mesmo assim, os números assustam. Nos últimos 13 anos, os gaúchos aumentaram o consumo de luz em mais de 76%, enquanto a população cresceu apenas 7% no mesmo período. Para muitas pessoas, o calor aqui no estado já está insuportável. Mas se prepare, porque a previsão dos meteorologistas não é nada animadora. Até o dia 15 de fevereiro, a expectativa é de que as temperaturas subam ainda mais. Um efeito climático que provoca um aumento imediato do consumo de energia elétrica. Pelo visto, o jeito é levar o vento fresco da forma mais original possível. Chega a 8 horas e 40 minutos. Qual está a temperatura? Está 27 graus agora, é brincadeira, não é? 8h40, 20 para as 9, horário brasileiro de verão. Continue junto com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo venda polêmica de Neymar. Admite que sabia de um pré-acordo entre o jogador e o Barcelona, mas vai a fundo na história. E você vai ver também a luta para largar o cigarro na terceira idade. É daqui a pouquinho, SBT Manhã. Sebastião não esconde que está infeliz em seu casamento. Em primeiro lugar, eu não amo a Lúcia. E se quiser que eu seja sincero, nem ao menos a desejo. Café com aroma de mulher. Nesta quinta, 2h30 da tarde, no SBT. A Casas Bahia tem fogão com acendimento automático a partir de R$ 29,90 mensais. Preste bem atenção. É a melhor prestação do Brasil. É preço baixo que cabe no bolso de todo mundo. É absolutamente imperdível. Fogão com acendimento automático a partir de R$ 29,90 mensais. É prestação que só tem na Casas Bahia. E tem mais. Refrigerador Electrolux, 2 portas por apenas R$ 99,90 mensais. Aproveite a melhor prestação na Casas Bahia. E o primeiro pagamento é só depois do Carnaval. Anote o resultado da telecena de Ano Novo. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33,
34 e 35. Está acabando! Faltam 3 dias para o último sorteio da Telecena e você tem chances em dobro de mudar de vida. São R$500 milhão para quem acertar mais pontos e 350 mil para quem fizer menos pontos. Faltam só 3 dias. Para catar tum 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 tê, é lindo de ver o carnaval do SBT. Sou do bloco, sou da rua, atabaque a Gugu. Cheguei a beijo no amor, é nesse toque que eu vou. Você vindo na avenida, o som da percussão. Na levada da batida, bate, bate coração. Musão, axé e folia. SBT, compartilhe alegria. Oferecimento Banco do Brasil, o maior parceiro da agricultura familiar. Colgate Luminous White, seu sorriso mais branco em uma semana. OLX, desapegou, vendeu, ganhou uma grana. E Itaipava, a cerveja 100%. Você nunca provou nada igual ao novo Frutari Mousse. Todo o sabor do maracujá com a cremosidade da mousse em perfeita harmonia. Novo Frutari Mousse. Tudo fica melhor. Hoje, pra espantar o mau humor. Aí com a mala de viagem, né? Não, tô com um novo modelo de muleta. Eu, hein? Curta um bom papo. Você tem algum martelo aí? Não. Pra gente quebrar esse gelo que tá entre a gente? Num lugar que é pura alegria. Eu nunca mais vou botar um copo de cachaça na boca. Só vou botar o gargalo na boca, o copo não. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Dali Guaraná, Dali o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali Guaraná. Tome muito líquido. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 dali. Tá precisando de uma faxina aqui, hein? Não finge que não tá ouvindo, não. Limpar o vaso? Nada, né? E aqui é o banheiro. Aí, pensa bem antes de casar, hein? Não deixe o seu banheiro falar mal de você. Chegou a Pique Power Plus, uma linha de blocos com o máximo poder de limpeza. Previne manchas e mantém o vaso sanitário limpo e perfumado entre as descargas. A Pique Power Plus, seu banheiro vai falar muito bem de você. Dali Guaraná, Dali o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali Guaraná. Tome muito líquido. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 dali. 8 horas mais 45 minutos, horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã, nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado a você que liga e se liga junto com a gente aqui no SBT Manhã. E é crítico, lamentavelmente, o estado de saúde da esquiadora brasileira Laís Souza, que sofreu uma lesão na coluna num treino para as Olimpíadas de Inverno. Ela ainda corre risco de ficar tetraplégica, corre risco de vida também, lamentavelmente. A mãe de Laís já viajou para os Estados Unidos. Acompanhe. Laís esquiava numa pista livre, não tentava nenhum salto, nenhuma manobra. Seguia o técnico canadense responsável pelo treinamento dela, que aguardava classificação na modalidade de esqui aéreo nos Jogos de Inverno da Rússia. Foi quando a jovem caiu e sofreu uma grave lesão na coluna. Durante a delicada cirurgia, os médicos da Universidade de Utah realinharam a terceira vértebra que se deslocou durante o acidente. A esquiadora é mantida na UTI neurológica e, embora esteja consciente e responda aos comandos clínicos, respira com a ajuda de aparelhos. A companheira dela de equipe postou numa rede social que Laís conseguiu mexer o braço.
O pós-operatório de Laís está sendo acompanhado por médicos brasileiros e americanos e também pelo Comitê Olímpico que presta assistência. O Hospital Universitário de Miami, uma referência mundial em trauma, já ofereceu estrutura para o tratamento da atleta. Foi na Flórida que a jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho ficou internada depois de sofrer um acidente na coluna em 2011. Mas ainda é cedo para pensar na transferência ou recuperação de Laís Souza, uma ex-ginasta que aprendia com desenvoltura um novo esporte tão difícil e arriscado. Uma angústia para a mãe. Todo mundo, eu acho que todo brasileiro hoje está torcendo pela minha filha. Ela sarando, ela ficando bem, ela vai voltar. E a gente espera realmente que Deus possa abençoar essa atleta brasileira e possa dar condições de que ela possa ter uma vida normal, mesmo que ela não volte a praticar o esporte, mas que ela possa andar, que ela possa se locomover, possa ter uma vida normal. A gente vai ficar torcendo por isso. E olha, depois do verdadeiro, foi um, eu não sei se foi, vocês acham um vexame do Galo no Mundial? Não, foi perder, foi, né, irmão? Muita gente acha que foi um vexame realmente o Atlético Mineiro e o Galo tropeçou já na estreia do Campeonato Mineiro, agora sob o comando do Paulo Autuori. Foi 0-0 com o Minas. E no primeiro clássico do Campeonato Paulista, meu irmão, o Santos, por sua vez, atropelou o Corinthians. Dá só uma olhada. O Peixe começou com tudo. Arouca abriu o placar. Gabigol ampliou. Guilherme acertou uma bomba e diminuiu a vantagem. Mas a reação corintiana parou por aí. No segundo tempo, Thiago Ribeiro marcou o terceiro. Bruno Pérez, o quarto. E Thiago Ribeiro fechou a conta, 5-1. São Paulo e Rio Claro fizeram um jogo de 9 gols no Morumbi. Luiz Fabiano marcou os 3 primeiros e assumiu a artilharia do Paulistão. Após grande jogada do tricolor, Ademilson fez o quarto. O uruguaio Álvaro Pereira marcou contra, 4-1. Evandro aproveitou o cruzamento e fez o quinto do time da capital. Léo Costa e André Luiz deram um susto na torcida são paulina. Mas Antônio Carlos deu números finais ao jogo. São Paulo 6-3. No estadual do Rio, todos os grandes venceram. Conca marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Resende. André Santos cruzou com açúcar para Samir fazer Flamengo 1, Friburguense 0. Elano fechou o placar com um belo gol, 2-0. Depois do cruzamento, Leandro Camilo jogou contra a própria meta para marcar o primeiro gol do Vasco contra o Audax. Edmilson fez o segundo. Bernardo marcou mais 2 e encerrou a conta, 4-0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o São Paulo de Rio Grande. Cláudio Vinck e Sacha marcaram para o Colorado. Wellington descontou, 2-1. E mais um capítulo da novela da transferência de Neymar para o Barcelona. O Santos admitiu que sabia de um pré-acordo entre o jogador e o clube espanhol, mas vai entrar na justiça para ter acesso a todos os documentos do negócio. O presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues, foi taxativo. E se entender que tem dinheiro ali que caracterize a transferência do Neymar, o Santos certamente não será negligente, vai pleitear os seus direitos. Quando Neymar renovou o contrato com o Santos em 2011, a empresa do pai dele recebeu 10 milhões de euros do Barcelona. O problema é que a FIFA proíbe esse tipo de acordo. Um jogador só pode assinar um pré-contrato e receber por isso quando faltam 6 meses para o fim do vínculo dele com o time. Para comprovar que o Santos autorizou Neymar a negociar com outros clubes, o pai do jogador divulgou uma carta assinada pela diretoria do Peixe em 2011. No documento, o Santos diz que Neymar poderia negociar o futuro dele com qualquer time, desde que a saída fosse consumada após 2014, quando terminaria o vínculo com o Peixe. O pai do Neymar, mais uma vez, reafirmou que foi uma das exigências dele para fazer o contrato até 2014. Uma autorização para negociar com qualquer outro clube, senão ele não assinaria. Como o clube brasileiro admitiu o pré-acordo, agora não pode alegar que o Barcelona aliciou o atleta. Por isso, segundo o advogado do jogador, a chance de Neymar e Barcelona serem punidos é 0.
Olha, se essa situação do Neymar é ilegal, eu não sei, mas que é imoral né? Na minha opinião, 40 milhões de euros para a empresa do pai do Neymar. Pelo amor de Deus, eu não... Bom, deixa para lá. Faltando 8:09, nós vamos voltar com a nossa enquete de hoje. O que é que você acha dos rolezinhos ficarem restritos aos estacionamentos de shoppings? O Paulo Roberto acredita que disciplinar os rolezinhos não vai dar certo. Meu nome é Paulo Roberto Fernandes. Moro em Itajaí, Santa Catarina, e a minha opinião sobre deixar esse pessoal nos estacionamentos, eu acredito que não. Afinal de contas, eles não estão preparados para lugar algum. O Antônio Roberto acha que shopping não é lugar para isso, não. O meu nome é Antônio Roberto, eu sou aqui de Pindamonhangaba. Eu sou contra, porque ali é onde vai os pais de família com seus filhos para passear, fazer compra. Não é lugar de rolezinho. Rolezinho, lugar é na Praça da Sé, é no Sambódromo, no lugar público. Olha, o primeiro mês do ano ainda não terminou e nós já temos um recorde de ônibus destruídos em manifestações. Criminosos colocaram fogo em mais de 30 ônibus desde o começo do ano, só na capital paulista e na Grande São Paulo. Então, vamos à pergunta da nossa enquete para amanhã. O que você acha dessa onda de incendiar ônibus pelo país como forma de protesto? Participe, veja como é fácil. Basta gravar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br/jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar seu vídeo e pronto. No quadro Mais e Melhor de hoje, a repórter Simone Queiroz mostra que sempre é tempo para largar o cigarro. E é justamente na melhor idade que os ex-fumantes percebem a grande conquista dessa vitória, que é a qualidade de vida. Save my life, give you a cigarette. Esse era o charme em pessoa. Este outro exalava virilidade. Aqui, um modelo de mulher independente, moderna, sofisticada. Em comum entre todos, a falsa imagem construída pelo que eles tinham entre os dedos. Eis a mais forte e eficiente propaganda que a indústria do cigarro despejou sobre mocinhos e mocinhas da época. A partir do momento que seus heróis do cinema, eles estão com cigarro na mão, ainda que não de forma explícita, está dito de maneira implícita que o cigarro é uma coisa positiva, glamurosa, elegante, bacana. E isso com certeza tem influência sobre o comportamento, especialmente de um jovem. Dona Neuza, por exemplo, achava que fumar era sexy. Na época era bonito a mulher com cigarro na boca, sabe? Independente. Isso, a gente ia no restaurante jantar aquele mulher com cigarro, era bonito. Quase todo mundo pensava assim. Eu achava bonito. Naquela época, né, era chique fumar. Quando o seu Mauro começou a fumar, o cigarro dava status. A geração dele foi bombardeada por essa ideia. Era quase um estilo de vida. Décadas depois, o seu Mauro frequenta um grupo para tratamento do tabagismo. Todos aqui querem se livrar do vício. É porque hoje, bem mais crescidos, eles estão pagando a conta com a saúde. Quem foi fumante a vida inteira dificilmente escapa de algumas doenças. Entre as pulmonares, o enfisema, que traz tosse, falta de ar. Entre as cardiovasculares, infarto, derrame. E, obviamente, o câncer, sobretudo de pulmão, laringe e bexiga. Aqui no grupo, criado num hospital público de São Paulo, a experiência de um ajuda na luta do outro. Um teste confirma quem realmente está conseguindo abandonar o cigarro. Continua. Deu 0,16. Significa o quê? Significa que ela não fumou. Parabéns. Obrigada. Vamos, gente. Vamos fazer. Obrigada. 1,76. Significa que ela está fumando. Dedurou a senhora? Dedura, isso aí é uma máquina danada. Só que mostra que ela fica fumando. Eu tô fumando 6 cigarros em média por dia, mas eu quero desistir disso. Eu cheguei a fumar 2,5 maços. Fumar
Fumar faz mal em qualquer idade, mas quem já passou dos 60 é alvo de ainda mais preocupação dos médicos. É que muitos acham que depois de uma vida inteira de vício, pouca vantagem terão em parar. Errado! As melhores relacionadas com a circulação sanguínea e com o nível de oxigênio, elas ocorrem na primeira semana. Então, é uma melhora rápida e que se traduz no andar, ele fica mais disposto para andar, se sente melhor para participar das atividades, uma mudança de hábito que vai ter um reflexo muito grande, inclusive em ganho de anos de vida. Dona Aparecida só parou depois da cirurgia no coração, mas admite, não foi fácil. Já fiquei as bitucas no chão, ai que vontade que eu tinha de catar aquela bituca, sentei para fumar. É que todos aqui foram envolvidos pela ideia errada de prazer, relaxamento proporcionados pelo cigarro, quando ainda eram jovens, exatamente o público-alvo, condenado a se tornar consumidor para o resto da vida. As embalagens de antigamente em si já eram uma propaganda do cigarro. As mensagens estampadas eram absurdamente apelativas. Aí fica fácil entender porque nas embalagens de hoje é obrigatória a advertência sobre os malefícios de fumo. Seu José é colecionador, tem mais de 4.000 embalagens, algumas no início do século passado. Pasme, para atrair a atenção de crianças, Papai Noel aparecia fumando. Artistas brasileiros eram garotos propaganda. E até mesmo jogadores de futebol. Algumas marcas tinham nomes de mulheres. Elas, aliás, eram um alvo importante da indústria. O relevo despertaria o prazer de ter a caixa nas mãos. E as cores claras, o dourado, eram para sugerir a ideia errada de que o produto era mais fraco e faria menos mal. E o senhor nunca caiu nessa armadilha? Não, nunca. Sempre ouvi, eu gostava da embalagem vazia. Nunca fumou? Nunca fumei. Mas quem caiu na armadilha pode se livrar dela. Força de vontade é o primeiro passo. E vale a pena. 0,32. Parabéns! Nossa, né? Fôlego melhorou. Dá pra brincar com os netos agora? Dá pra brincar, porque os netos achavam que eu tava com cheiro de cigarro. É horrível e tá morrendo muita gente por causa de cigarro. Então a partir de amanhã eu te prometo, não fumo mais. Independentemente da sua idade, se você é fumante e quer parar, procure ajuda, porque é importante que realmente você pare, viu? Para a sua saúde. Muito obrigado pela companhia, pela preferência e pela audiência. Até amanhã, uma quinta-feira produtiva para você. Tchau!